Há quase uma semana, o Twitter, mais conhecido como X, está fora do ar depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por isso, nós vamos conversar agora com o presidente da OAB e advogado aqui em Fraiburgo, Dr. Rodrigo Higert, para falar um pouco sobre essa decisão e, claro, analisar este caso. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo à Rádio Fraiburgo. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer receber vocês aí da rádio. Estamos sempre à disposição aí para auxiliar naquilo que for possível. No campo jurídico, essa decisão não é a primeira. Em outras ocasiões, o país já teve uma suspensão de redes sociais, mas talvez essa seja a mais intensa porque envolve a questão jurídica e também a política. Quais foram as principais análises que os juristas em todo o Brasil, que você possa ter acompanhado, para entender tudo que aconteceu e para que o Alexandre de Moraes chegasse a essa decisão, então, de suspender o Twitter? Bem, Luan, é uma decisão polêmica, né? Deu uma repercussão muito grande a nível nacional. Em diversas situações hoje no nosso país, nós não fazemos uma avaliação técnica de decisões e a política hoje está muito efervescente, né? Então nós temos a maioria das avaliações, digamos assim, mais no campo político do que propriamente jurídico, né? Essa decisão, ela não é isolada, né? Nós temos algumas outras decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes, em alguns inquéritos que determinaram alguns cumprimentos de ordem judiciais e que não foram cumpridas pela plataforma X, né? Podemos assim dizer. E aí que culminou nessa decisão mais polêmica e mais, digamos assim, mais abrangente, né? Que foi a suspensão aí das plataformas, né? Mas o mérito da decisão especificamente foi em decorrência da não nomeação de um representante legal da empresa aqui no Brasil. Basicamente, se tratou em relação a isso, né? Juridicamente falando, uma empresa que opera no Brasil, ela precisa ter um representante legal. Seria uma falha da própria plataforma ou seria um entendimento do próprio STF, por exemplo? Nós temos uma regulamentação que as empresas estrangeiras estabelecidas têm um representante legal para que possam fazer o acesso às informações, fazer o acesso à documentação que seja necessária e que sejam representantes dentro do nosso país. A empresa X, inclusive, tinha, e aí o desacerto entre o STF e a plataforma já vem de algumas descumprimentos de algumas decisões, justamente nessa discussão ideológica se é liberdade de expressão ou se não, a plataforma entende de uma forma, e enfim, vem essa questão toda, essa polêmica toda que culminou nessa decisão especificamente em relação a eles terem retirado os representantes legais dentro do nosso país, né? Para a gente falar já nessa questão de liberdade de expressão, a plataforma entende que o indivíduo tem uma liberdade de expressão absoluta, ou seja, ela pode falar sobre todos os assuntos. E no Brasil, acredito que o entendimento seja que a liberdade de expressão vai até onde você não comete um crime. Estou correto nessa afirmação? O meu entendimento é que a liberdade de expressão ela é ampla, né? E nós não temos limitador. O que pode acontecer se eu extrapolar a minha liberdade de expressão, eu posso ser responsabilizado por aquela pessoa que entender lesada em relação aos meus atos. Mas eu tenho a liberdade de expressão, eu posso me expressar, eu posso falar, né? E eu entendo que essa liberdade de expressão garantida pela nossa Constituição, ela é ampla, né? Me preocupa, enquanto cidadão, que a nossa liberdade de expressão ela possa ser assistida. Vamos usar um exemplo assim para que possa ser compreensível. Nós temos que ter essa disposição de falar aquilo que pensamos, isso é democracia, né? E aí já existem aqueles juristas, já existem aquelas pessoas que entendem que não, eu preciso relativizar essa liberdade de expressão para que exista um limite. Eu, no meu entendimento, prezando pela democracia, pela liberdade do cidadão, penso que ela deve ser, sim, de forma ampla, logicamente, aí eu sendo responsável pelos meus atos e aquilo que eu acabar me excedendo.
Você acredita que nessa situação da plataforma X, o direito de liberdade de expressão de alguma forma do brasileiro ele foi suspenso junto com a plataforma? Ele foi afetado de alguma forma? Luan, eu acho que essa decisão, ela assim, nem entrando no mérito daquilo que a decisão visava no fim, mas eu vejo que ela foi desproporcional. O STF acaba, através da decisão, acaba atingindo o direito de pessoas que não estão envolvidas dentro desse processo, né, como os usuários, né, e é uma preocupação, inclusive, da nossa instituição em relação a isso. Porque você imagina, você está utilizando a plataforma como meio de trabalho, às vezes, né, principalmente na área do jornalismo, enfim. As redes sociais hoje são, inclusive, a atividade econômica de muitas pessoas. E aí você ser proibido de utilização por uma coisa que você não deu causa, você não é parte no processo. Ou você ser responsabilizado a pagar uma multa de 50 mil reais pela utilização dessa plataforma, sem ter o teu direito de defesa constitucionalmente garantido e que o STF é responsável por garantir a sua aplicação, da ampla defesa. Porque, imagina, eu vou ser simplesmente intimado para depositar 50 mil reais por estar utilizando uma plataforma sem ser parte no processo. Então isso no nosso conceito, né, na nossa visão, é uma decisão que é um tanto quanto forçada, né? Eu acho que ela extrapola aquilo que o objetivo dela, ela acaba desvirtuando talvez o mérito da decisão e extrapolando para uma situação que acaba invadindo o nosso direito especificamente individual, né? Falando nessa multa de 50 mil reais, a OAB, a nível nacional, afirmou que entraria com uma forma de poder defender o cidadão nessa situação. Houve um avanço disso? Ainda há conversas dentro da própria instituição? A nossa instituição prepara, sim, a nível de Conselho Federal, né, pelo menos foi o que nos foi repassado aqui na base, né, para nossos presidentes, de que a OAB nacional ingressaria com uma ação no STF, durante essa semana, justamente para avisar e coibir esses excessos nessas decisões proferidas, né, pelo ministro nessa última semana. Não tivemos ainda um resultado em relação às ações, mas é um propósito que a nossa OAB visa justamente para garantir o direito do cidadão e, né, das liberdades e garantias individuais e principalmente da ampla defesa, né? Você só pode ser processado, você só pode ser condenado num processo que você seja parte, que você participe, que você tenha o direito de contratar o seu profissional, de ter um exercício da sua defesa. Rodrigo, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite e esclarecer esses assuntos para a nossa audiência. Imagina, é sempre um prazer, estamos sempre de portas abertas, tanto aqui no escritório quanto na nossa instituição, sempre que precisar estamos à disposição. Um abraço a todos. A gente já continua acompanhando essa situação e, claro, trazendo outras informações em 95.1 e nas nossas plataformas digitais.